Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, ao vivo agora, preparando para uma live para falar um pouco a respeito de radiestesia, alguns assuntos. Olá, Ana, olá, Miriam, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Sejam bem-vindas. Resolvi abrir essa live, tinha marcado para as 16, um pouquinho atrasado, mas tudo bem, tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que tá para vocês? Deem um alô aí para ver se tá tudo certo. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Como estão? Olá, Ana, boa tarde. Legal, já estou balançando o pêndulo aqui. Dá uma ajustadinha já na frequência. Frequência um pouquinho alterada, usando as minhas réguas radiestésicas, né, da técnica. Então vou aproveitar esse iniciozinho para dar uma ajustada na frequência. Tá um pouquinho alta a frequência, um pouquinho nervosa, digamos assim, em relação ao nosso modelo. Já vou usar alguns gráficos e já dar o comando. Isso já mostrando para vocês o modelo de uso da técnica de radiestesia sensitiva, né? Que a gente identifica através das éguas a frequência, vê qual o comando dá e dá o comando, né? Bem-vinda, bem-vinda Leslie. Legal. Então, deixa eu falar para vocês a ideia do que eu pretendo tratar hoje. Ô, Felipe, como é que tu tá? Tudo bem? Felipe fez o curso comigo, muito legal. Espero que estejas usando bastante a técnica, né? E, já te avisando, Felipe, que vai ter um curso presencial no final do mês, para quem tem interesse em fazer reciclagem, para as pessoas que fizeram o curso. Depois posso conversar contigo se você tiver interesse, tá? Tem várias coisas que avançaram na técnica, mudaram, enfim. E eu vou usar esse espaço também para revisar, para quem é meu aluno antigo já, né? Usar esse espaço. Então, eu vou. Eu hoje pretendo falar um pouquinho a respeito de algumas perguntas que eu tenho recebido ali nos stories, ali no direct, né? Então, uma delas é como utilizar a radiestesia para uso pessoal. Então, eu vou conversar um pouco. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Marcos. Legal, legal. Tô na França. Que massa, Felipe. Que maravilha. Então, não vai poder ser presencial mesmo, né? Como usar a radiestesia para uso pessoal? Então, eu queria falar um pouquinho a respeito dos potenciais da técnica, né? Do que é possível tratar na técnica, para vocês terem uma ideia da capacidade que tem a radiestesia, conversar um pouco, né? E se vocês tiverem perguntas também, por favor, falem por aqui mesmo que não tenha nada a ver com o que eu estou falando. E boa tarde, Cláudia, boa tarde, Mari. Mesmo que não tenha nada a ver com o que eu estou falando, fiquem à vontade que eu posso responder no que for possível, né? Então, em relação a essa questão de como usar a radiestesia para uso pessoal, eu vou me utilizar dessa pergunta para falar um pouquinho a respeito das capacidades da técnica, do que a gente pode usar dentro da técnica, das ferramentas que a gente tem, né? E como que elas funcionam. Também, uma pessoa que é reikiana me pergunta se eu pode usar a radiestesia junto com o reiki também. Uma pergunta mais específica, se com o módulo 1 do curso de radiestesia já consigo trabalhar. Vou tentar explicar para vocês como é que funciona e por que sim, já é possível abrir frequência e harmonizar as frequências, né? Uma curiosidade sobre como vai ser esse curso presencial e também alguma coisa sobre transição de carreira. Então tem essas perguntas aqui que eu selecionei para a gente tentar conversar sobre isso, mas vamos ver se vai dar tempo, enfim, né? E também, se vocês tiverem interesse de perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Ahn, como eu tenho a mania de já estar falando e já estar balançando o pêndulo, já verificando as frequências, enfim, né? Bom,
Então, queria falar um pouquinho em relação aos potenciais da técnica. Eu me utilizo, na radiestesia, a gente vai se utilizar de um sistema, digamos assim, de perguntas e respostas, né? Que são as chamadas réguas radiestésicas. Então, dentro dessas réguas radiestésicas, que são nada mais do que semicírculos com conjuntos de respostas, então aqui eu tenho uma técnica com muitos direcionamentos. Tem várias réguas onde eu consigo identificar a frequência de cada situação, né, que é uma específica que a gente usa, que ela indica quando se a pessoa está muito pesada, digamos assim, em termos de energia, ou se ela está muito acelerada, ou se ela está no meio, que seria uma energia ok, né? Então, essa régua radiestésica a gente pode usar para qualquer tipo de informação, quer seja no atendimento de um imóvel, quer seja no atendimento de relacionamentos, finanças, etc. A gente consegue abrir a frequência do assunto específico sejam bem-vindos quem tá entrando. E podemos identificar a frequência de um assunto específico e através das réguas, né, das informações que a gente vai pendulando e vai conseguindo nos orientar nas ações que a gente tem que fazer para que a gente consiga harmonizar essa frequência, deixar ajustado ou fazer as limpezas que forem necessárias fazer, né? Então a ideia de um atendimento com radiestesia ou trabalhar com radiestesia é isso: identificar uma frequência de uma situação, se ela está ok, se ela está acelerada, se ela está muito pesada, se ela está muito confusa, e a partir dessa identificação a gente vai para as outras réguas que vão nos indicar os tratamentos, né? Então a radiestesia, como o próprio nome já diz, rádios, frequência, estese e sensibilidade. A radiestesia nada mais é do que sensibilidade às frequências. Todos nós temos, todos fazemos radiestesia. E aqui é bem importante desmistificar esse conceito que eu percebo por aí, que a radiestesia é algo mágico, é algo místico, que precisa ter um dom para fazer radiestesia. Dentro do nosso entendimento, dentro do nosso modelo, não é isso. Todos fazemos radiestesia o tempo todo, né? Uns mais ostensivamente, outros menos ostensivamente, né? Quem nunca, por exemplo, chegou num lugar e sentiu que aquele lugar estava pesado, ou estava conversando com alguma pessoa e sentiu que não estava legal, ou que estava legal, né? Ou entra num lugar e sente que está super bem, ou se sente super mal. Ou então tá tranquilo e do nada entra um mau humor, entra um mal-estar, entra uma dor, entra uma coisa assim, ou vice-versa, né? Eu tô com uma dor e do nada aquela dor não tem mais, vai embora. Então, dentro do nosso entendimento, isso é radiestesia, não tem nada de mágico, não tem nada de místico, não tem nada de dom, é algo que é inerente a todos nós. Todos nós fazemos radiestesia o tempo todo. Então, a gente trabalha com esse conceito que é mais simplificado e mais ok, mais tranquilo de não levar para esse lado místico ou esse lado mágico, né? Fazemos radiestesia o tempo todo. Então a radiestesia é essa capacidade que temos. A única diferença quando a gente trabalha com radiestesia é que a gente vai usar uma técnica, né? Então a gente vai usar um pêndulo para identificar a situação, ou seja, eu vou fazer uma pergunta: qual é a frequência que está agora? Eu vou balançar o pêndulo e a régua vai me indicar, né? Então, eu acesso a informação, faço a pergunta, o meu sistema nervoso se retesa e o pêndulo vai para lá ou vai para cá. Isso tudo é uma técnica. A única diferença de uma pessoa que não trabalha com radiestesia, que não entende ou que não trabalha com radiestesia e uma que trabalha, é que essa segunda, ela entende da técnica, entende dos conceitos, né? Então, e claro, treino, né? Radiestesia é treino, é acesso. Eu recordo que antigamente, como o meu tipo de sensibilidade ele é mais físico e intuitivo, né? Eu não tenho a capacidade de enxergar ou ouvir, no caso, esses outros universos. Então eu tinha estava sempre todo errado fisicamente. Estava sempre sentindo coisas que eu achava que eram minhas. E depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei a organizar, hoje eu consigo identificar o que é a minha frequência e o que não é minha frequência. Então, essa é a diferença de quando a gente entende um pouco em relação à técnica, mas todos fazemos isso o tempo todo. A diferença é que
antigamente eu não entendia, então eu sentia as coisas, mas não sabia como trabalhar aquilo, não sabia o que fazer. E hoje, através da técnica, eu consigo identificar essas frequências e sair desse lugar o mais rápido possível. Então, às vezes, a gente se sente deprimido do nada, ou algumas coisas, ou até cronicamente, né? Muitas, e a maioria das vezes, são frequências externas e questões externas que estão atuando. Evidentemente, quando essas frequências externas elas entram, é porque a gente também está ressoando isso, né? Então, muitas vezes elas estão atuando e a gente acha que isso é nosso, né? Ah, eu entrei nesse estado. E muitas vezes não, muitas vezes são questões externas que entram, e obviamente, através da radiestesia, a gente tratando essas programações, tratando as frequências internas, a gente não entra mais em ressonância e vai para outro lugar rápido. Então, eu entendo que essa sensibilidade que temos vai depender muito da frequência que a gente está. Se a gente está numa frequência aqui, eu vou acionar coisas aqui, ou seja, mais baixa. Se eu estou com uma frequência aqui, eu não consigo acessar isso aqui por mais que eu queira. Eu vou acessar ondas e frequências mais elevadas, situações mais organizadas, né? Então, esse é o conceito. E aí, dentro da técnica, ó, pessoal, me avisem se vocês estão ouvindo bem. E se vocês se sentirem à vontade, por favor, compartilhem para que mais pessoas ouçam um pouquinho mais desses conceitos. Enfim, tudo bom, Angelita? Como vai? Entrando aí também. A Silma também. E então, falando um pouquinho em relação ao que pode, aos assuntos que podem ser tratados, né? E isso também eu digo, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que vocês gostariam de saber a respeito da radiestesia, das capacidades que tem, enfim, como funciona, fiquem à vontade. Então, dentro da técnica, a gente tem várias questões. Uma delas, por exemplo, a gente consegue acessar traumas. A gente consegue acessar traumas tanto dessa vida, quanto de vidas passadas, de vidas futuras, de vidas paralelas. Aqui a gente já vai ampliar um pouco o conceito. Como assim, Eduardo, eu consigo acessar uma informação do futuro, né? Sim, a gente pode falar conceitualmente que, na verdade, tudo é aqui, tudo é agora. Tanto o passado, quanto o futuro, quanto o paralelo, ele está aqui, ele está agora, é agora, né? Então, o trauma dentro do nosso modelo e dentro da técnica, ele é um programa, uma programação que eu tenho, né? Que eu trago em mim. Então, é muito interessante da gente perceber que, por exemplo, eu posso estar com um colega meu, um amigo meu aqui do lado. De repente, uma pessoa fala uma coisa e aquilo me afeta, mas não afeta ele. Isso equivale a dizer que eu, de alguma forma, eu tenho um programa que aquela informação acionou esse gatilho e o meu programa rodou e aí eu fico irritado. E o meu amigo, o meu colega, ele não tem esse programa. Então, quando aquela informação vem, não roda ali. Ou seja, dentro desse conceito do trauma, é como se eu tivesse uma informação pretérita que eventualmente até não está rodando, mas ela está ali e algum evento aciona esse gatilho e eu reproduzo aquilo e aí tenho uma manifestação de acordo com o trauma que eu tenho, né? Então, o trauma é uma das capacidades que a gente tem de acessar através da radiestesia, de tratar, dentro desse entendimento que nós somos um hardware e está rodando vários softwares aqui. E eu tenho alguns softwares que eles estão rodando, tem traumas que eles estão sempre presentes, eu estou sempre acionando os meus gatilhos, e tem alguns que eles não rodam, mas eu entro num cenário e ele passa a rodar porque aciona um gatilho. Então, eu falo dessa questão porque muitas vezes radiestesia, a gente imagina que radiestesia é apenas colocar gráficos, colocar pedras, colocar frequências, e que a radiestesia por si só, ela vai... Sejam bem-vindas, quem está vindo. Olá, Maria, tudo bom? Como estás? Então, a gente imagina que a radiestesia se trata apenas dessa questão, eu vou aprender uma técnica onde eu vou aprender a identificar frequências e eu vou ter alguma série de protocolos, como colocar pedras, colocar cristais, como colocar gráficos, como colocar pirâmides, como deixar aquilo ali 2 dias, um dia, meia hora,
e que de uma forma mágica essas frequências elas vão se reorganizar, né? Isso não é de todo, é claro que eu estou usando a palavra mágica de uma forma pejorativa, embora eu entenda que isso não é de todo incorreto, mas no sentido de que, sim, a radiestesia ela vai atuar nessa parte do inconsciente, nessa parte da programação, nessa parte do subatômico, mas também é importante a gente trazer para o nosso consciente, né? Opa, peraí. Então quer dizer que eu tenho um trauma, que eu tenho algo que ocorreu lá naquele gatilho, porque minha mãe, porque meu pai, porque não sei o quê, e este programa está rodando e agora adulto, de repente eu acesso essa informação e rodo aquilo ali e me comporto como se eu tivesse 5 anos de idade. É mais ou menos isso, né? Então, eu entendo que a radiestesia, ela muito mais do que ela atuar nesse mundo mágico, do que achar que a gente vai colocar pirâmides, pedras, gráficos e tudo vai se resolver de uma forma mágica, ao menos essa é a visão que eu tenho, né? É a gente trabalhar com radiestesia dentro do cotidiano, dentro do nosso comportamento cotidiano, usando outras ferramentas, usando conceitos sistêmicos, usando conceitos da psicologia, usando uma série de ferramentas, a captação psíquica, enfim, usando Reich, usando uma série de coisas, para a gente conseguir entender o nosso comportamento aqui, para que a gente consiga entender os nossos processos aqui, os nossos processos, e através dessa desprogramação no mundo, na questão do inconsciente, e através do nosso entendimento consciente, a gente consiga avançar. Então, a radiestesia, ela se transforma numa ferramenta da gente trabalhar o nosso cotidiano. Ela sai desse mundo mágico, nesse mundo da pedrinha, do gráfico e etc, né? Tanto que, na verdade, eu não trabalho mais com nada físico, né? O meu modelo de atendimento com radiestesia é uma radiestesia mental, é só no comando, porque o que eu entendo é que nós colapsamos a nossa realidade o tempo todo. Se a minha vida está um caos, é porque aqui está um caos. Se a minha vida está harmonizada, é porque aqui está harmonizado. Claro que a gente pode se utilizar dessas ferramentas, pirâmide, pedras, etc., física, sim, vai funcionar, sim. Mas eu sempre proponho que a gente saia desse tipo de muleta, digamos assim, porque a gente tem uma capacidade gigante de colapsar a função de onda, de colapsar a nossa realidade e mudar e transformar o nosso entorno, né? Então é um pouco disso que a radiestesia sensitiva se propõe a isso, né? Então por isso que eu vou trazer um pouquinho das ferramentas que a gente usa dentro da técnica. E para quem está chegando, eu tô respondendo algumas perguntas que foram feitas. Uma delas é como usar a radiestesia para uso pessoal. E aqui eu estou falando um pouco das ferramentas que a gente tem dentro da técnica e das capacidades e também do que essa técnica é capaz a nível de transformação, a nível da gente ter mais consciência, né? Falei um pouquinho a respeito dos traumas, que é uma possibilidade que a gente tem para trabalhar. Uma outra ferramenta é a gente conseguir trabalhar os nossos chakras, né? Quem é reikiano ou quem já fez reiki sabe como funciona esse sistema. A gente acha muito importante esse sistema, avançamos um pouquinho em relação ao que ele representa, porque a gente percebe que muitos dos programas eles estão conectados nesse sistema de chakras. E quando esse sistema ele funciona bem, desde o chakra básico, dos 7 chakras, básico, umbilical, o plexo solar, o chakra cardíaco, o chakra da garganta, terceiro olho e o coronário, quando esse sistema ele está funcionando bem, ele está descongestionado, digamos assim, eu saio do meu mental e me conecto aqui. Ou seja, paro de pensar, baixo um pouco esse mental acelerado e me conecto aqui. Ou eu não fico tão cansado com todas as energias rodando mais aqui embaixo, nesses chakras de base. Então, trabalhar chakras dentro da radiestesia, a meu ver, ele é fundamental. Todo o sistema de montagem da radiestesia sensitiva, ele se organiza para a gente identificar qual o programa, a frequência que a gente está organizando, ele em qual chakra ele está atuando. E quando a gente vai limpando esse sistema, limpando as programações, ocorre uma coisa super interessante, que
Geralmente na metade do atendimento, ou às vezes mais rápido, dependendo da pessoa que a gente está atendendo, eu geralmente me venho intuitivamente de fazer a pergunta: como é que tu está te sentindo? Como é que está o teu mental e como é que está o teu físico? E é quase que 100% dos casos a pessoa diz: nossa, meu mental baixou, eu estou mais tranquilo, estou mais focado aqui na nossa conversa. Quando eu cheguei aqui no atendimento, eu estava com o mental muito acelerado, muito a mil. E como é que está o teu físico? Realmente me sinto mais relaxado, relaxada, meu diafragma está mais tranquilo, consigo respirar. De forma geral, me sinto mais consciente, me sinto mais aqui. E aí é nesse momento que eu falo para a pessoa que eu estou atendendo que esse é o estado esperado da radiestesia. Esse é aí onde a gente quer chegar com um tratamento, com um atendimento de radiestesia. É que o sujeito consiga ah, ah, olhar para as demandas, olhar para os desafios de uma forma mais consciente. Porque naquele turbilhão que a gente vive muitas vezes, eu não consigo lidar com as questões. Às vezes até eu tenho uma ferramenta, mas eu não consigo nem olhar para essa ferramenta que eu tenho, me apavoro com as coisas, enfim, não consigo lidar. Então, com o atendimento, o tratamento de radiestesia visa esse estado mais organizado, mais harmonizado de consciência para que eu consiga lidar com as minhas demandas. Então é aquela história, a radiestesia não é mágica para a pessoa ficar mais rica, mais bonita, mais não sei o quê, não é esse o foco, mas o foco sim é que o sujeito se harmonize para que com essa harmonização ele consiga olhar para as questões, entendi, só um pouquinho, vou me acalmar, vou usar minhas ferramentas e por aqui eu vou conseguir lidar melhor com as coisas, né? Então, o sistema de chakras, ele está muito, muito, muito ligado em todo esse conceito. Então, eu me baseio muito, em todas as ações que eu me baseio, eu me ocupo, me preocupo em que chakra ele está rodando. Porque o nosso objetivo é limpar todo esse sistema, como eu falei, volto a dizer, para que a pessoa saia desse mental e se conecte consigo mesma e acesse as informações, né? E realmente acesse as informações do todo. A Mari está perguntando se eu posso usar a radiestesia para meus familiares. Sim, na verdade, pode sim. Pode usar a radiestesia para, como eu falei, a radiestesia se trata da gente acessar a frequência. Que frequência? Qualquer frequência. Eu posso tratar um animal, posso tratar um desencarnado, posso tratar uma casa, um imóvel, um relacionamento, um familiar, posso tratar qualquer assunto. Por quê? Porque tudo é informação, tudo é frequência. Antes de existir esse mundo físico, existe um mundo da onda, né? Esse mundo físico, ele é colapsado a partir desse mundo da onda. Então a gente pode acessar qualquer informação. Então a resposta é sim, pode tratar os seus familiares, sim. Aliás, tem muita gente que faz o curso de radiestesia, se interessa por radiestesia, muitas vezes até não é para trabalhar com isso para trabalhar ou de uma forma a ter uma segunda atividade, ou enfim, uma atividade principal. Muitas vezes é para benefício próprio e dos seus familiares, dos seus amigos, do seu entorno. Então, o que, claro, eu costumo dizer que a radiestesia, ela primeiro ela vai nos trabalhar, né? Porque mesmo que eu esteja ajustando a frequência de uma outra pessoa através da técnica, eu estou usando gráficos, eu estou usando ações. Bem-vindos, bem-vindas, quem está entrando. Então, quando eu uso os gráficos, quando eu harmonizo a outra pessoa, eu estou operando com frequências extremamente altas, no sentido de serem harmônicas. Então, quando eu harmonizo lá, fatalmente eu estou me harmonizando também. Então, ilustrando isso, né? Por exemplo, como eu tenho uma sensitividade, uma sensibilidade mais física e mais intuitiva. Boa tarde, Matheus, tudo bom? Como vai? Tá entrando? E então, como a minha sensibilidade é mais física e intuitiva, eu não tenho essa capacidade de ouvir ou enxergar, enfim, como eu já falei, eu entro em atendimento e o meu sistema todo já se ressente, digamos assim, porque eu estou abrindo uma frequência que geralmente é pesada ou é desorganizada. Então, como eu emaranho com essa frequência, o meu corpo já se ressente, a minha coluna parece ficar grudada, muitas vezes sinto algumas dores, algumas coisas que dizem respeito ao atendimento. E à medida que eu vou ajustando lá, eu vou ajustando essa pessoa, vou reorganizando, como eu estou emaranhado, eu vou me organizando também. Então eu sinto que a minha coluna vai entrando no lugar,
eu sinto que tô mais calmo, mais tranquilo, consigo respirar melhor. Tem alguns momentos durante o atendimento, é muito interessante, mas parece que faz um silêncio, parece que não venta mais, enfim, é um troço meio maluco assim, que é um indicativo de que as coisas estão se harmonizando, estão entrando nos eixos, né? Então, a radiestesia diz respeito a isso também. Quando eu atendo alguém, eu também estou me atendendo. Porque muitas vezes, quando o sujeito vem com alguma questão, eventualmente essa mesma questão que ele tem pode ser uma questão minha dessa vida ou de várias vidas minhas atrás, que ainda está rodando, são programas que ainda está rodando, e quando eu, através do atendimento dessa pessoa, reorganizo essa frequência nele, eu reorganizo em mim também. Então dá para dizer tranquilamente que quanto mais a gente atender as pessoas, mais a gente está se atendendo também, né? Por conta dessa ressonância. Então eu tô aqui para quem está entrando falando um pouquinho a respeito da pergunta de como usar a radiestesia para uso pessoal. Então estou me aproveitando dessa pergunta para falar um pouquinho das ferramentas que a gente tem na técnica. Falei um pouquinho a respeito de trauma, agora falei um pouquinho a respeito de chakras, que como eu falei, entendo que seja um aspecto muito importante. É realmente um norte que eu me baseio, essa questão dos chakras. A gente consegue também fazer acupuntura energética também. Então, eu tô ilustrando isso para mostrar que a radiestesia ela é algo muito mais abrangente e muito mais real do que apenas esse mundo mágico de colocar pedra, de colocar gráfico, de colocar uma pirâmide, enfim, e de que a coisa vai acontecer de uma forma mágica, né? Então, a gente consegue também, através da técnica, identificar quando precisa fazer acupuntura e através do semicírculo da acupuntura, que é esse daqui, a gente consegue identificar qual o meridiano, né? Qual o meridiano e quais os pontos eventualmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui para ilustrar um boneco, né? Eu chamo de João, um boneco de acupuntura. Então, como é que ela ocorre? Digamos que dentro de um modelo mais tradicional, eu colocasse o nome da pessoa aqui a ser tratada, independente de onde ela está. E aí, quando eu coloco o nome da pessoa aqui, eu faço o que a gente chama de emaranhamento quântico, né? É o mesmo conceito do voodoo. Quando eu coloco o nome daqui, aqui, isso aqui passa a ser a pessoa. O bonequinho passa a ser. Tudo que eu fizer aqui vai ressoar nele lá. E aí, através da técnica, se descobre e espeta os alfinetes aqui, fazendo essa acupuntura, que é um modelo de acupuntura energética. Eu tenho vários alunos que são acupunturistas e é muito interessante porque dentro desse conceito de algumas escolas, a acupuntura não pode ser feita à distância, teria que ser feita ali presencialmente, né? E a gente tem resultados interessantíssimos. Eu não sou um expert em acupuntura, embora eu consiga, através da técnica, através do modelo e com as limitações, enfim, pertinentes, né? Emitir frequências para determinados pontos e conversando com eles, eles dizem, uau, isso aqui é muito interessante, porque exatamente esses pontos que tu tá colocando, eu como acupunturista entendendo, é exatamente esses pontos que eu colocaria. E às vezes vem alguns pontos que aparecem na técnica que eles dizem assim, eu não tinha pensado nesse ponto, mas faz muito sentido isso que tu tá falando. E também de me contar que esse modelo de atendimento de acupuntura à distância é muito interessante, os clientes deles, pacientes deles têm resultados muito interessantes e eles verificam isso, né? E bom, embora dentro do meu conceito hoje eu já não me utilizo mais de nada físico, eu não preciso mais deste boneco utilizar o post-it aqui, colocar o nome da pessoa para que faça esse emaranhamento. E a gente trabalha com um modelo de radiestesia, como eu falei para vocês, mais mental. Então, vem o ponto da acupuntura, eu mentalizo a pessoa, dou o comando e tá feito, digamos assim, e já consigo sentir, a pessoa consegue sentir lá também essas mudanças, né? Então, já sempre falando dessa ideia de que a radiestesia sensitiva, esse modelo que eu entendo, ela é uma radiestesia, digamos assim, mais mental, mais avançada, que a gente procura não usar nada de partícula, pedras, pirâmides, próprios gráficos em termos de partícula, porque a gente entende que dá para fazer uma coisa muito mais rápida e muito mais avançada, né? A gente consegue também trabalhar dentro da técnica órgãos físicos, então conseguimos identificar dentro da técnica
às vezes aparece que a pessoa tem uma questão no fígado, uma questão no baço, uma questão no sistema digestório, boca, dentes, etc, né? Bem-vindas, bem-vindos, quem está entrando, sejam bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu estou tentando discorrer a respeito de algumas ferramentas que a gente tem dentro da técnica da radiestesia sensitiva, tanto para fazer autoatendimento quanto para fazer atendimento de pessoas, enfim, trabalhar com isso eventualmente, ou apenas se autoatender, atender as pessoas mais próximas, né? Já falei um pouquinho a respeito de traumas, como pode ser tratado. Depois dessa live, claro, vai ficar disponível para vocês, se vocês quiserem retomar, enfim, ou compartilhar. E já peço, se vocês se sentirem à vontade de compartilhar também com outras pessoas, para que tenham acesso a essas informações, se for do interesse, né? Falei um pouquinho a respeito de como tratar traumas, um pouquinho a respeito de como tratar chakras e da importância que tem os chakras também. Acupuntura. Também estou falando que na técnica a gente consegue identificar os órgãos físicos que precisam ser tratados. Então a gente tem também um sistema de semicírculos, né, que indica quais os órgãos, né? Então aqui a gente faz a pergunta, balança o pêndulo e vem e vai identificando através dessas éguas quais os órgãos ou qual o órgão a ser tratado. E da mesma forma, o entendimento que a gente tem é, eu preciso tratar o fígado. O entendimento que eu tenho é que tudo é um sistema de informação. Um fígado doente, ele é um programa, ele é uma informação que ela não está correta, ele está bugado, é um programa que está bugado. Evidentemente que a gente não dá para entender que dentro de um sistema, dentro de uma pessoa, só o fígado está bugado. Não trabalho com esse conceito, né? Eu trabalho com um conceito mais holístico, mais sistêmico. Se o fígado está com problema, muito provavelmente vai ter uma emoção ligada, um tipo de comportamento, um tipo de visão de mundo, vai estar ligada essa frequência da raiva, essa frequência dessa energia que não é boa nem má a princípio, que é apenas uma grande energia que ela pode construir ou pode destruir. A gente constrói muita coisa através dessa energia da raiva, destrói muita coisa também, né? Então, eu não trabalho com esse conceito de que o sujeito tem um problema no fígado, né? Esse problema no fígado, evidentemente, se reporta a um sistema, a um modelo de vida, a um modelo de crenças, a um modelo filosófico, a um modelo de visão de mundo, enfim, né? Então não tem como achar que as coisas são separadas e estanques. Dentro do meu entendimento, não existe físico, emocional e espiritual separado, é tudo uma coisa só, tudo são manifestações diferentes da mesma onda, do mesmo programa, da mesma frequência, né? Mas a gente consegue identificar dentro da técnica, isso é muito importante, identificar órgãos físicos que estejam com alguma questão, né? E é interessante que hoje a gente já sabe muito dessas questões emocionais ligadas aos órgãos, ligadas a cada dente, a olhos, ouvidos, nariz, enfim, sistema digestório, sistema respiratório. Dá para a gente fazer muito um paralelo em relação ao cotidiano da pessoa, à vida da pessoa, né? Então, muitas vezes, uma questão que exista num órgão físico vai dizer respeito a esta visão de mundo da pessoa, a esse conceito, esse modelo que ela tem de vida, né? Então, a gente já vai mais para o filosófico, mais para o espiritual, mais para o emocional. Então, é uma via de mão dupla. Através do físico, a gente pode entender como funciona a parte do programa, né? Por isso, eu acho que é de extrema importância. Mas, volto a dizer, não entendo que deva se tratar o físico apenas como físico. Para mim isso não faz o menor sentido, né? Se o físico tá magoado, tá aborrecido, não tá legal, é porque todo um sistema tem que ser revisto, né? Então a coisa vai por aí. Um outro aspecto interessante que dá para trabalhar também é a questão dos florais. A gente se utiliza dos florais de Bach, né? Então, em um atendimento presencial, a gente consegue emitir um floral e colocar essa frequência numa água que a pessoa possa tomar, né? A gente aqui está falando de um atendimento de um modelo de partícula, né? Onde eu coloco uma frequência em algo físico e a pessoa toma.
mas a gente consegue também emitir florais à distância. Então, fazer diagnóstico de florais e emitir florais à distância sem que a pessoa precise tomar. Algumas vezes é interessante, a informação muitas vezes que vem em relação a floral, é que sim, a pessoa compre um floral e ela tome, porque muitas vezes o próprio mental dessa pessoa vai fazer com que essa frequência ela haja ou essa frequência funcione, enfim, né? E então, às vezes, vem esse pedido para que a pessoa tome o floral, que manipular e tome eventualmente, né? Mas a grande maioria das vezes ela não é necessário. A gente emite essa frequência, essa onda de um floral, né? Um programa específico, digamos assim, porque o entendimento é que cada floral ele é um aspecto, ele é um programa, ele é uma programação, assim como tudo na vida, aqui é um programa, uma programação. Essa xícara, dentro do nosso entendimento, ele é um programa. Ele é uma onda, ele é uma frequência que se colapsa, que se transforma em partícula, e através dessa manutenção, desse colapso de função de onda, isso aqui existe, né? Isso aqui é colapsado. Bom, mas aí a gente já entraria um pouquinho nos conceitos de física quântica. Ah, que legal. A visão da medicina chinesa é incrível. Sim, sim, super, super. Essas medicinas que eu entendo como as medicinas tradicionais, né? Aqui eu vou fazer um, uma, um, uma questão mais filosófica. Eu entendo que essas são as medicinas tradicionais e não essa moderna que está por aí, por aqui, né? Que é dita tradicional, enfim. Mas eu acredito que essas são. Outro dia eu estava conversando também sobre isso, que essas medicinas, né? Chinesa, indiana, mais antigas, elas são medicinas que elas visam a saúde. E infelizmente essa medicina mais moderna, a grande maioria dos modelos ela visa a doença, né? É o estudo da doença e não o estudo da saúde. E então eu acho que a gente está indo por esse caminho, né? Por esse caminho de, ao menos eu entendo como radiestesista, como quem trabalha com radiestesia sensitiva e como quem atende pessoas, de ir num caminho da saúde, a gente achar a causa e não a consequência, e não a manifestação. Porque eu entendo que se a gente vai para a manifestação, a gente está indo no lugar errado, totalmente errado. Ah, eu tô com um problema no fígado, vou tratar o fígado. Ok, vamos tratar o fígado sim, mas vamos tratar a causa do que deu aquele problema, né? Senão, a gente está tratando a doença e a gente está tratando a manifestação e não a causa. Para mim, isso não faz o menor sentido, né? Que legal, tu tá trabalhando com radiestesia. Minhas clientes, o resultado está sendo maravilhoso. Que legal, que bom, que bom. Também é uma radiestesia, a Jo está falando, e as possibilidades que ela nos traz. Sim, é realmente algo muito interessante, porque a gente tem uma capacidade de, de investigação muito interessante, principalmente quando com o tempo, né, com o passar do tempo, que a gente adquire mais técnica, mais prática, a gente começa a entender que a nossa qualidade de investigação ela fica muito maior, né? Porque aí falando já de um outro aspecto, eu me lembro que no começo, quando a gente começa a estudar radiestesia, a gente tem um pensamento muito, né, a gente não consegue ampliar um pouco o pensamento, né? Então a gente fica com aquelas nossas questões. Nossa, mas saiu essa resposta. Isso aqui acho que não pode ser, porque logicamente, blá 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 blá, né? Então a gente tem um pouquinho esse engessamento. Então o grande desafio quando a gente trabalha com radiestesia, entende isso, é abrir a nossa mente, né? E aí, até chegar num ponto de veio essa resposta, ela é extremamente ilógica, eu não tenho a menor ideia do que eles estão querendo falar com isso. Ok, daqui a pouco eu vou entender, né? Então eu vou fazer as ações, porque a resposta que está me informando aqui é isso, eu tenho fé que é isso e ok, e logo ali na esquina eu vou saber do que se trata, né? Então, à medida que a gente vai ampliando o nosso modelo de investigação, outra, a gente vai intuindo muita coisa. A radiestesia, ela abre essa nossa conexão, digamos assim, não num sentido mais místico e mais mágico, mas num sentido exatamente daquele que eu falei em relação
em relação ao conceito dos chakras, né? Quando eu estou muito aqui, eu estou muito a 200 por hora, ou quando eu estou muito cansado, eu estou tão ocupado, tão embotado nas minhas questões internas, nos meus problemas aqui, que eu não consigo prestar atenção. Então, se isso se reorganiza, se eu saio desse mental, se o meu corpo relaxa, consigo respirar, consigo estar mais aqui, agora, mais consciente, eu conecto, né? Então a informação ela vem mais limpa. Então, à medida que a gente vai trabalhando, ou até mesmo recebendo tratamentos com radiestesia, né? O esperado de um tratamento com radiestesia é isso, que o cliente, que o atendido, ele fique mais tranquilo. Então, ele vai ter mais a capacidade de acessar as informações. Opa, peraí, tá vendo? Ah, agora já sei por onde eu faço, né? Muitas vezes tem pessoas que me procuram para fazer atendimentos e elas têm um caminho A ou um caminho B, né? Ah, o que que eu faço? Eu vou por aqui ou vou por aqui? O que que a técnica pode me dizer? E geralmente eu digo assim, cara, vamos te harmonizar primeiro, né? Vamos te harmonizar primeiro que à medida que a gente te harmonizar, a gente vai conseguir, tu mesmo vai conseguir sentir, vai saber, cara, esse caminho aqui não é, o caminho é por aqui. Então, é essa a questão. A gente sai desse nosso modelo de ego, eu quero porque eu quero agora, esse modelo mais infantilizado de achar que o universo tem que estar à nossa disposição e fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? Que esse é um modelo que eu entendo bastante infantilizado, para entrar num modelo de se colocar à disposição, porque já está tudo ali, né? Então, quando eu consigo me organizar, me ajustar e me colocar à disposição, as informações vêm, né? E aí o caminho se apresenta, ok, é isso que eu tenho que fazer, bora fazer o que tem que fazer, né? O trabalho é fazer o que tem que ser feito. Eu acho que quando a gente está tendo trabalho para achar o que tem que ser feito, talvez alguma coisa não esteja muito coerente aí, né? Então acho que a ideia é a gente se harmonizar, se organizar, e esse é a proposta, esse é o esperado, como eu sempre falo da radiestesia, é a gente poder ter um estado mais tranquilo, mais harmonizado, que a gente consiga acessar as informações e a partir do que cara, eu estou sentindo aqui que é por aqui, não tem outra. Vou, entendeu? Ou então eu estou sentindo aqui que não é por aqui. Por mais logicamente ok que seja, não adianta, cara, não vai porque não vai rolar, né? Então esses são os conceitos. Eu estou derivando um pouquinho, mas eu tô indo por aqui pelo que vocês estão falando, né? Tu tá me perguntando que tu gostaria, Jo, de ter a capacidade de criar os seus próprios gráficos, né? Uso muitos gráficos que já existem. Sim, eu entendo também que no momento, na época que eu comecei a fazer radiestesia e os estudos e tudo que indicava, eu achava que eu nunca ia ter condições de criar alguma coisa porque era um estudo sempre muito engessado, sempre voltado para aqueles estudiosos magos que criaram essas coisas mágicas e tal. E, e hoje, dentro da técnica, tem alguns gráficos que eu já criei, alguns gráficos que colegas criaram ou que intuíram, né? E a gente vê, é aquilo, vem aquela intuição, vem aquela forma, tu começa a pesquisar, começa a estudar, começa a aplicar, começa a ver o resultado, e daqui a pouco tu está criando os teus próprios gráficos. Fica tranquila, com o tempo isso acontece. Porque como eu falei, quanto mais a pessoa vai se harmonizando, mais vai se organizando, mais ela vai intuindo. Então, quando eu aprendi radiestesia, existia um modelo de técnica de réguas radiestésicas. Hoje, a radiestesia sensitiva é feita a partir de um modelo criado por mim, né? Criado por mim e também, claro, a ajuda das equipes, a ajuda das intuições, enfim, né? Então não te preocupa que isso é bem tranquilo. À medida que tu fores te conectando mais, se for isso que é para acontecer, e se isso estiver dentro do teu, do teu projeto, né? Provavelmente tá, visto que é uma vontade tua, isso vai se ajustando, vai acontecendo, né? Que legal, tu tá falando que... Tudo bom, Rosana? Tu tá falando que através da radiestesia eu consegui criar a minha primeira mesa radiônica. É exatamente, né? A gente vai identificando o que que me interessa, o que que não me interessa. Eu gosto de trabalhar com chás de não sei o quê. Bom, vou criar um semicírculo para trabalhar com esse chá. Eu prefiro trabalhar com essa parte aqui de alguma coisa. Cria um semicírculo, começa a operar, começa a trabalhar. É super tranquilo. Oi, Luísa, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda.
Luísa é aluna também do curso, né? Muito legal. Tá sabendo do curso presencial que vai ter no final do mês aí, né? Então a gente vai fazer também um modelo de reciclagem para os ex-alunos, né? Alunos novos e ex-alunos que quiserem. Vai servir também como um modelo de reciclagem, tá? Bom, já fazendo, divulgando um pouquinho aqui, né? Então, estava falando que a gente vai adaptando e vai criando os nossos modelos, né? Entendendo o que a gente usa. E radiestesia é como qualquer outra profissão. A gente se forma em qualquer coisa, a gente não sabe nada a respeito daquilo. A gente começa a trabalhar, começa a entender, começa a organizar, começa a entender aquilo que a gente estudou na prática e começa a criar as nossas próprias coisas. Eu sempre indico assim para os meus alunos que isso daqui que eu ensino é só um modelo, né? É só uma técnica. Nada mais a respeito disso. Aqui não tem, é essa técnica que é a melhor, ou a pior, ou a média, mais ou menos. Não. Isso aqui é só um modelo. A partir daqui você pode criar os seus semicírculos, criar sua técnica, criar sua mesa radiônica. E acho que é isso. As pessoas têm que ter autonomia, né, para poder seguir em frente. Eu acho que o mestre, esse conceito do mestre, ele precisa servir até aqui, né, até um lugar. Daqui para frente eu caminho sozinho e aí ensino outras pessoas, me torno mestre de outras pessoas e aí a gente vai ensinando uns aos outros. Acho que é por aí. Mas é importante que a gente tenha essa autonomia e que não fique nesse mundo mágico de só uma pessoa super mega que tenha 30 anos de radiestesia pode criar gráficos radiestésicos ou réguas radiestésicas. Isso para mim não está muito longe da realidade, não faz sentido, né? Ainda não criei, tenho os gráficos que utilizo com frequência, mas o desejo é ampliar cada vez mais as possibilidades de conhecimentos. Legal, legal, Jô. Sim, e que bom, obrigado por estar aqui também. E acho que é isso, é à medida que vai ajustando, tu vai conseguindo entender, vai conseguindo criar, né? Que legal! Que pena que tu não pode ir no domingo. Na verdade vai ser sábado e domingo, tá? De repente, e sábado, como vai ser das 9 às 5, no sábado eu vou dar a maior parte do conteúdo. E no domingo eu vou fazer uma revisão e mais aquela parte ali dos florais de Bach, enfim, né? Então, oi Marina, tudo bom? Legal. Então, a ideia é que até essa era uma das perguntas que tinham me feito, né, de como funciona o curso e tal. Então, no dia 29 e 30 agora do final do mês, eu vou dar um curso presencial, vai ser ali na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, né, de radiestesia sensitiva. Então, nos dias 29 e 30 vai ter o módulo 1. E o curso todo são 5 módulos, que é toda a técnica. Legal, pode ver a aula gravada assim. Toda a técnica são 5 módulos, mas nesses dias 29 e 30, 29 das 9 às 7 e 30 das 9 ao meio-dia, eu vou dar o curso presencial do módulo 1. Então, o módulo 1 ele é bem importante dentro dos conceitos, porque esse módulo 1 é dentro dos 5 módulos onde eu trabalho a parte mais conceitual. Então eu falo de física quântica, mecânica quântica, emaranhamento quântico, uso do pêndulo, como que funciona. Então ela é uma parte que eu entendo que é super importante, porque a gente precisa entender os conceitos do mundo subatômico para entender radiestesia. Então eu me utilizo dos conceitos de experimento da fenda dupla, física quântica, mecânica quântica, para explicar esses conceitos, para que a pessoa saiba que quando ela faz uma ação, o que está acontecendo a nível subatômico, a nível de onda, a nível de frequência, né? É claro que a radiestesia sensitiva ela é uma técnica que reúne radiestesia radiônica e captação psíquica. Radiestesia acessar a frequência, radiônica interferir, ou seja, emitir frequências, emitir onda para interferir e reajustar, e captação psíquica vai dizer respeito ao conceito reencarnatório, vidas passadas, traumas, desencarnados, etc., né? Então ela é um modelo que foi criado também, porque eu venho desse meio mediúnico, embora eu não consiga enxergar e ouvir,
mas eu tenho muitos colegas que enxergam, ouvem, né? Eu já trabalhei muito com médiuns ostensivos, enfim, e muito do que do que eu passo aqui são experimentos que a gente já fez e constatou e validou através do que esses médiuns enxergam do que está acontecendo a nível subatômico e a nível de onda, né? Então, por isso que eu entendo que, a, que esse módulo 1, onde a gente trabalha mais esse conceito da física quântica, da mecânica quântica, de entender o que é esse mundo da partícula e o que é o mundo da onda, o mundo da programação, que é onde a radiestesia vai trabalhar, né? Ele é um módulo super importante. E também eu apresento todos os gráficos radiestésicos que a gente vai usar na técnica, né? Em toda a técnica. E o que são gráficos radiestésicos? São essas, para quem é leigo, né? São esses desenhos, são essas ondas, essas frequências. Então, os gráficos são desenhos, né? Que emitem frequências muito, muito, muito harmonizadas. Esse daqui, por exemplo, é o Joshua, é o nome de Jesus em hebraico. Então, ele tem uma forma que tem uma frequência extremamente harmonizada. Isso aqui é como se fosse o gráfico do amor, digamos assim, né? Ele cura, meu Deus, né? Claro que a gente eu não uso isso dentro de um modelo mágico e místico, mas sempre dentro de uma conceituação, né? Então, todos os gráficos da técnica são explicados nesse módulo, e também eu trabalho florais de Bach, né? Aprender a fazer florais, e a timo. Então, esse é o módulo inicial. Mas dentro desse, o curso ele é sempre todo voltado para a prática. Então, com o módulo 1, a pessoa já tem a capacidade de acessar uma informação e trabalhar com a radiestesia com essa ferramenta. Porque o módulo 1, mesmo que ele seja introdutório, ele é extremamente impactante, né? Então, eu tenho casos de alunos e alunas minhas que estão recém no módulo, fizeram o módulo 1 e já estão começando a atender, estão tendo resultados muito impactantes, né? Então, é importante dizer isso, que o curso, apesar da parte teórica, ele é voltado bastante para a parte prática, né? Eu não sou muito de ficar enrolando, eu vou direto ao assunto e tal. Então, a ideia realmente é praticar e ver os resultados. E então, ele tem essa ideia. Depois, claro, vai ter o segundo, terceiro, quarto e quinto módulos, né? E aí a gente avança na técnica. Mas com o módulo 1 já tem a... Essa, inclusive, é uma das perguntas que eu me propus a responder no início da live, que eu mais ou menos organizei as perguntas que eu ia responder, né? E essa é uma delas, se com o módulo 1 eu já consigo fazer atendimentos, né? Então, acabo de responder isso, que sim, com o módulo 1 você já consegue abrir frequência, organizar, estruturar e fazer atendimentos. E os outros módulos, segundo, terceiro, quarto e quinto, ele é mais, ele tem muita técnica, ele tem, eu ensino muito a parte técnica, mas ela é muito mais a parte de protocolos. Ah, faz assim, faz assado, etc. Porque a base mesmo é a do módulo 1. Toda a base filosófica de organização, entender e entender o conceito dos comandos é do módulo 1. E lembrando também, como eu já falei aqui, que eu trabalho com uma radiestesia mais mental. Eu não trabalho com essa radiestesia muito da partícula, essa radiestesia, digamos assim, física, embora eu ensine isso. Eu vou ensinar, cara, coloca a pirâmide aqui, coloca o post-it aqui, coloca esse gráfico físico aqui, deixa ele por tanto tempo. Ok, essa parte eu ensino para que a pessoa entenda o mecanismo, entenda a dinâmica, mas rapidamente se livrar daquilo e vir para uma radiestesia de comando. Quando eu faço assim, é porque eu trabalho com esse tipo de comando. Isso aqui é um pulso apométrico, né? Na apometria a gente usa muito isso aqui, que a apometria é uma técnica que deriva do espiritismo, a apometria, a captação psíquica, que é o que eu utilizo, né? Então, eu uso muito esses comandos. Então, o modelo de radiestesia identifica através do pêndulo, através das éguas, e já faz os comandos para reorganizar. Então, uma técnica muito rápida e de bastante impacto também, né? Bom, eu não sei quanto tempo a gente está aqui, mas vamos seguir um pouco mais, então. E aí, um outro conceito que para quem está chegando eu tô falando um pouquinho a respeito respondendo a pergunta como usa a radiestesia para uso pessoal, e eu já estou me aproveitando e falando de várias coisas que tem dentro da técnica que a gente pode trabalhar, para vocês terem uma ideia do que é, afinal, essa tal de radiestesia, né?
Então já falei sobre traumas, sobre chakras, acupuntura, órgãos físicos, florais. E uma outra questão bem importante, não menos importante, é o conceito das personalidades múltiplas, que é das vidas passadas, né? Então, como eu venho de uma escola mais espírita, kardecista, que eu fui espírita há muito tempo, embora hoje eu me considere religioso, não ateu, não sou ateu porque não consigo entender que esse mundo exista e tudo se organize do nada, né, ao acaso. Para mim isso não faz o menor sentido, então eu não sou ateu. Eu acredito sim que existe uma inteligência ou um conjunto de inteligências, quiçá nós fazemos parte desse conjunto de inteligências que organiza isso tudo para que a gente cumpra esse projeto, né? Não sou ateu, mas hoje me considero religioso porque entendo que as religiões em algum lugar elas vão limitar e isso realmente não me interessa muito, né? Mas respeito todas as vertentes filosófico-religiosas, enfim, né? Então, como eu venho desse segmento espírita, eu tive muito e tenho muito contato, espiritualista, pode-se dizer assim, né? Tenho muito contato com esses conceitos reencarnatórios de espíritos desencarnados, etc., né? Então tem um dos módulos, que é o módulo 5, né? Falando um pouquinho do curso, que eu explico e me utilizo desse conceito das personalidades múltiplas. Então, grosso modo, o que seriam personalidades múltiplas? Eduardo, eu não sou Eduardo, eu estou Eduardo, como eu costumo dizer. O que eu sou dentro de um entendimento é um espírito, é uma inteligência muito, muito de pura luz, de pura consciência que anima este cara aqui. Então é como se eu fosse apenas uma partezinha, uma persona, uma personalidade, né? Então a palavra persona vem ali do grego, do romano, que são aquelas máscaras, né, que eles usavam quando iam entrar no teatro, né? Rindo, chorando, etc. Então nada mais igual esse espírito que é Eduardo está personificado nesse cara aqui, careca, etc. e tal, né? Gênero masculino, assim, assim, assado. Então isso aqui é uma persona. As outras vidas que eu tive são outras personas. Eu estive personificado como outras personas. No passado, vou me personificar como outras personas no futuro, quer dizer, esse espírito ao qual eu faço parte, e tem as paralelas também, que eu não vou falar para não complicar muito, tá? Porque acaba ficando muito, muito grande o negócio, que de fato é. Então a ideia é de que essas personas, essas personalidades múltiplas, elas interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Vou dar um exemplo. De repente, eu estou super tranquilo e alguém, estou na padaria, digamos assim, e alguém fala com um tom de voz que aquilo me causa uma questão, né? Isso pode, claro, ser algum programa que acionou aquele gatilho, algum programa pode ser dessa vida, enfim, mas pode ser que isso foi acionado por uma personalidade múltipla, ou seja, uma vida passada que ainda está vibrando, que ainda está se manifestando, que de repente aquele tom de voz acionou e essa pessoa entrou e se manifestou, né? Então isso ocorre muitas vezes, né? Muitas pessoas que eu atendo dizem assim, quando eu falo sobre esse conceito das personalidades múltiplas, que elas afetam o nosso comportamento, o nosso sentimento ou o nosso pensamento, né? Crenças, memórias, traumas de outras vidas, exatamente, essas memórias que a gente tem, né? Então, muitas vezes a cliente diz assim, nossa, eu pareço que eu tenho 50 eu aqui dentro, né? Às vezes eu olho e digo, uau, como é que eu fiz isso? Meu Deus, isso não sou eu. Ou então, como é que eu estou pensando essa besteira, porque isso não faz parte do meu modelo aqui, né? Então, isso são as personalidades múltiplas. Então, elas se manifestam muito, né? Nas relações, nos relacionamentos profundos. Então, pelo amor de Deus, né? Quantos resgates de vidas passadas a gente tem que fazer? Não é à toa que a gente se relaciona 1 ano, 2 anos, 10 anos, tem filho com as pessoas e tal. Isso não é ao acaso dentro do nosso entendimento e dentro do nosso modelo, né? E então, tratar essas personalidades múltiplas, eu acho que é uma ferramenta dentro da técnica fundamental, fundamental. Eu trabalhei muito tempo em centros de captação psíquica, né? Geralmente associados a espiritismo, enfim, ou não, mas era muito interessante, porque geralmente o meu papel era esclarecedor e tinha um médium de incorporação, né? Então, quando a gente abre a frequência do atendido, o médium enxerga um cenário, vê que tem um fio de luz conectado na nuca do atendido, então esse fio de luz indica que é uma vida passada, enxerga o cenário, mais ou menos como é que é, geralmente diz respeito ao assunto que ele está trazendo,
de um comando a gente puxa, ou seja, baixa no médium, incorpora ali no médium e começa a conversar com uma vida passada do sujeito. E aí é muito interessante porque ele começa a nos contar e a gente consegue entender o porquê que tem aquela manifestação no atendido, por que ele pensa daquela forma, por que ele sente daquela forma, por que ele tem raiva de fulano, por que fulano tem raiva dele, etc, né? Então é muito interessante, né? Precisamos fortalecer o eu atual e cortar os laços psíquicos negativos de outras vidas, não é? Sim, eu acho que o que tu está falando, a tua pergunta, ela faz sentido. Na verdade, tu está falando, vou ir por um caminho, assim, falando de fortalecer o eu atual, né? Eu vou dar um exemplo do que eu entendo. Digamos assim que eu tenho uma personalidade múltipla, uma vida passada minha, que ela é que ela é alcoólatra, tá? E ela ainda tá vibrando, essa vida passada ainda tá vibrando, tá lá bebendo lá, né? E de repente eu sou um cara que, parei de beber há muito tempo, né? Faz tempo que eu não bebo e tal, vamos supor assim, e aí eu sou meio que inflexível em relação a isso, já sei onde é que isso vai dar, etc. E sou meio inflexível. De repente, essa vida passada, ela precisa se manifestar, porque ainda precisa drenar isso. Então ela vai encostar e provavelmente eu vou sentir vontade de beber, se ela me afetar essa questão do meu comportamento ou do meu sentimento, vou sentir que tenho vontade de beber, ou então até o meu raciocínio. Poxa, como era legal quando eu bebia, isso, isso, isso. Se eu não tiver esse eu fortalecido, como tu fala, se eu não tiver uma retidão moral, se eu não tiver um conceito legal, se eu não tiver ok, equilibrado, eu vou, encosto no boteco e começo a beber novamente, entende? Então, agora, se eu entender o processo, não, mas tia, calma, peraí, isso eu já sei onde é que vai dar, tal, eu já passei por isso me causou tal e tal dano, assim, assim, assado, eu não vou abrir mão disso. O que que acontece? Esta personalidade múltipla, ela tem alguns caminhos. Ou ela olha para mim e diz assim, que chato esse cara, eu não vou andar com esse cara porque ele não gosta de tomar uma e eu não tô afim, ele vai beber com outras pessoas, vai se resolver com outras pessoas. Literalmente isso, tá, gente? Essa vida passada que ainda tá, acha que tem uma existência, que tem uma personalidade e que tem uma consciência, embora esteja inconsciente, né? Porque ela às vezes não sabe que já morreu, ela literalmente vai beber com outras pessoas e eu não conecto com essa frequência. Pode ocorrer também que de repente ela encosta comigo e começa a ir para as festas e aí vê, uau, que interessante, o Eduardo não bebe, olha que legal, ele fica legal, consegue se divertir, no outro dia ele não tem ressaca. Sabe que eu acho que eu vou rever meus conceitos e eu, através dessa retidão desse fortalecimento do eu consigo esclarecer essa vida passada e de repente ele para de beber e vai para uma escola, um hospital, alguma coisa assim, é esclarecido, é organizado e também ele consegue se integrar no bloco de consciência e aquilo para de vibrar. Então eu concordo com o que tu fala, mas dentro desse conceito, quanto mais organizado eu tiver, quanto mais retidão moral e organização eu tiver, mais eu me trabalho e mais uma frequência elevada eu fico e menos interferência eu tenho, né? Então, eu entendo dessa forma. Quanto mais desorganizada a pessoa tá, mais ela acessa coisas, mais ela vai acessar traumas desencarnados, pessoas, vidas passadas, etc. É como se tivesse uma galera transitando ali, né? E quanto mais harmonizado a gente está, mais organizado, mais firme a gente fica. Essas interferências elas não acontecem tanto ou elas transmutam, elas mudam, que em última análise é o objetivo. Nosso objetivo não é eu me protejo e o que está lá fora que fique do jeito que está. Eu acho que o objetivo é eu me protejo, eu me organizo, mas à medida do possível eu vou reorganizando essas informações, essas frequências para que tudo continue avançando. Senão a gente fica naquele modelo um pouco egóico, naquela coisa, eu quero me proteger do que está lá fora e o que está lá fora que se dane. A meu ver, isso é uma filosofia um pouco egocêntrica, né? Então eu prefiro entender num conceito de que eu me ajusto, eu me harmonizo, e à medida que eu vou me ajustando, eu consigo harmonizar o que está no meu entorno também. Por ressonância, isso vai se harmonizar, né? Senão eu acabo ficando muito no meu mundo, assim, isso não faz muito sentido para mim, né? Então,
sim, essa vida passada é um obsessor, exatamente. É super interessante porque muitas vezes nos centros espíritas, e eu observei muitas vezes isso, porque já trabalhei muito tempo lá, a gente entende apenas o obsessor como um desencarnado, né? O obsessor pode ser sim uma vida passada, pode ser uma vida futura, pode ser uma paralela, pode ser uma pessoa encarnada que seja o obsessor, né? Pode ser um desencarnado. Então, impactando o meio positivamente, exatamente isso. A gente ajusta a nossa frequência para que, por ressonância, o nosso entorno se harmonize. E aí eu consigo viver uma vida legal, né? Poxa, se eu tô legal e o meu entorno não tá legal, como é que eu vou viver uma vida legal, né? Então acho que a ideia é essa, a gente se harmonizar para que por ressonância as coisas vão se arrumando, se organizando e a gente consiga lidar com os nossos perrengues e resolvendo as coisas e avançando e levar uma vida menos caótica, né? Menos menos escrota, como a gente diz, né? E tal. Então, que legal, muito obrigado pelas perguntas que vocês estão fazendo aí, muito legal essa interação, né? Então, voltando a falar no conceito da captação psíquica das vidas passadas, a gente consegue acessar também desencarnados, conseguimos acessar também várias questões, como traumas, enfim, né? Ah, sim, sim, eu acho que sim, somos quem tece relações e realizações. E eu acho que também nós somos, é a soma do que a gente é, né? Se o meu entorno está um caos, é porque eu estou vibrando um caos. Se o meu entorno está harmonizado, é porque eu estou vibrando em harmonia, né? E muitas vezes o nosso entorno está um caos e eu colapso isso e é muito mais por inconsciência do que por outra coisa, né? Muitas vezes eu crio realidades a meu desfavor, muito mais porque eu não entendo os processos como funcionam, né? E crio realidades a meu favor e a favor de quem está no meu entorno à medida que eu me entendo, que eu me organizo, que eu me ajusto, que eu tenho uma retidão moral melhor, que eu baixo essa doideira. Então, esse o que eu costumo dizer que é a proposta de um atendimento ou de quem trabalha com radiestesia, é essa proposta, né? Então, para quem está entrando, essa live vai ficar disponível posteriormente, né? Eu estou falando várias questões aqui a respeito de uma pergunta que rendeu bastante, que é como usar a radiestesia para uso pessoal, né? E aí eu aproveitei para falar um pouco sobre as ferramentas que a gente tem na técnica, como trabalhar traumas, trabalhar chakras, acupuntura, órgãos físicos, florais, vidas passadas, desencarnados, enfim. E, e por isso você quer transformar o mundo, as pessoas, suas relações, começa em ti mesmo, claro, com certeza. Não existe lá fora, né? Tem algumas. Então, só finalizando, eu tô discorrendo sobre esses assuntos aqui, né? E respondendo as perguntas de vocês e tal. E respondendo a tua colocação, Jô, eu também acho que, em última análise, nunca existe lá fora. Em última análise, só existe aqui dentro, né? Ah, ah, quando eu amo uma pessoa, muitas vezes eu amo aquilo que a pessoa me faz sentir, né? Então, em última análise, é aqui dentro que está rodando. Quando eu odeio uma pessoa, eu não odeio a pessoa, eu odeio aquilo que ela me faz sentir, né? Então, legal, Luísa. Obrigado também. Então, eu odeio aquilo que a pessoa me faz sentir. Então, em última análise, sempre é aqui dentro, sempre é comigo a questão. Sempre é aquilo que eu vibro, aquilo que eu reverbero em relação ao outro. Então, a gente tem que se organizar internamente. Aí as coisas vão se reorganizando, né? Então, aquela questão que eu falei no início, se eu tenho algum programa, alguma questão que está desorganizado, com certeza a galera lá de cima vai dar um jeito de organizar e criar um cenário para que venha alguém e acione esse gatilho. Porque eu preciso trabalhar isso, porque isso está vibrando. Se eu tenho um programa que está vibrando, ele vai atrair alguma coisa que vai entrar em ressonância. Então, se eu tenho, por exemplo, uma raiva interna, digamos assim, que é um programa que está vibrando, certamente eu vou atrair alguém que vai me fazer com que aquele troço funcione. Então, enquanto eu não resolver isso aqui, vai vir, tá sempre vindo gente que vai acionar esse gatilho, porque eu estou vibrando, eu estou ressoando isso, eu estou emitindo isso. Então é uma questão de ressonância. Eu emito
vai ter alguma coisa que entra em ressonância e gruda ali. Então, eu acho que em última análise sempre é esse o conceito. A gente se trabalhar, que não existe lá fora, não existe o outro, existe aquilo que o outro faz em mim. Então, em última análise, o que existe sou eu, né? Filosoficamente falando, né? Mas então, gente, a princípio é isso aí, né? Eu acho que já discorri um pouco a respeito dessas questões. Tem uma pergunta se de uma pessoa que é reikiana, se ela pergunta se pode usar radiestesia no reiki, né? Eu também sou reikiano, tenho nível mestre de reiki, gosto muito do reiki, não é uma área que eu atuo muito, mas já atuei bastante no reiki. E mesmo que algumas escolas do reiki sigam um protocolo mais rígido, né? Que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc., como todas as escolas muitas vezes têm esses protocolos rígidos. Quando eu faço reiki, eu uso direto, assim, porque vem intuitivamente, coloca esse gráfico, ajusta aqui, tem um trauma aqui que precisa tirar e tal. Então, enquanto tá lá, tô sempre dando comandos e o potencial que tem, ele potencializa o reiki muito, 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 né? Muito, muito mesmo, né? Então, eu já falei um pouquinho a respeito do curso, de como vai ser o curso, né? Tem uma pergunta aqui a respeito de que fala sobre transição de carreira. Provavelmente depois eu vou fazer uma live com a Mari, que acabou de falar aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre como a radiestesia afetou na carreira dela e no trabalho dela também, né? De como que ela tinha um modelo que entendia que só podia fazer avaliações com o cliente presencial e de repente ela entendeu que pode atender pessoas de qualquer lugar, né, do mundo, né, enfim, de qualquer lugar da galáxia, se for, né, porque a gente acessa qualquer informação. Né, hoje, por exemplo, os meus atendimentos, 95% são à distância, né, a maioria, digamos assim, dos meus clientes hoje eu nunca vi pessoalmente, então a gente vai falar um pouquinho desse impacto que esse modelo de atendimento à distância pode causar, além de potencializar, evidentemente, para quem quer trabalhar com radiestesia, né? Então, eu tenho uma técnica que eu posso atender qualquer pessoa a qualquer momento, de qualquer lugar, né? É uma técnica que avança, que expande muito, né? Eu não fico limitado a ter que ter um consultório, a ter que a pessoa vir aqui, a minha agenda fica não tem limite, não, claro, ela fica limitada aos meus horários, mas não limitada a esse espaço físico, geográfico, né? E também um pouco esse conceito, né, de que a gente tenta trabalhar com uma radiestesia sem misticismo, sem nada mágico, sem esses conceitos muito de bota pedrinha aqui, bota coisinha aqui, bota pirâmide para o norte, bota não sei o quê. Tudo bem, isso funciona, eu não vou desmerecer isso de forma alguma, porque isso funciona, mas é uma tecnologia que a gente já tem coisas muito mais avançadas para trabalhar, de muito mais impacto, enfim, né? Então é isso que eu me proponho a mostrar exatamente como radiestesista, e essa é a proposta da radiestesia sensitiva, é mostrar uma radiestesia que está muito mais no cotidiano, que a gente pode fazer radiestesia a toda hora, a todo momento, dirigindo meu carro, no supermercado, eu posso me organizar, posso entender, opa, peraí, vou dar um comando, vou reorganizar isso aqui, e não uma coisa que fica ali restrita a um consultório, a um tipo de mecânica, um tipo de dinâmica. Então a proposta que eu tenho, né, como profissional e como quem vem disseminar esse tipo de informação, é exatamente a gente se liberar desse monte de dogmas, desse monte de caixinhas, desse monte de crenças limitantes que, na verdade, não dizem muito respeito ao que rola no dia a dia. O dia a dia a gente está fazendo radiestesia, está fazendo radiônica o tempo todo. O tempo todo a gente está acessando informação, o tempo todo a gente está emitindo frequência, não tem outra, né? Hoje a física quântica, a mecânica quântica, a ciência já nos comprova isso. Então a gente ficar preso a pedrinha, piramidezinha, coisiquinha aqui, tudo bem, quer, fica, né? Mas não é necessário, né? Então é essa a proposta que a gente vai, né? Campo fértil, ressonância é movimento, exato. Ressonância é o que está acontecendo o tempo todo. Nada está estático. Essa xícara não está estática. Se colocar um laser aqui, ela está vibrando, está tudo vibrando, né? Não tem choro. A gente está vibrando o tempo todo acessando, o tempo todo emitindo, né? E entender isso, ter consciência disso, muda a nossa vida, muda o nosso paradigma.
Entender o mundo como onda, ao invés de como partícula, gira várias chaves, várias chaves na vida da gente, sabe? Desde o aspecto econômico, do aspecto político, do aspecto filosófico, ele gira uma chave gigante na gente. Entender o mundo como onda e não como partícula, como a gente foi ensinado a entender, né? Então, é isso. E lembrando, então, tá? Eu vou fazer live amanhã, depois também. Quero trazer vários conteúdos e respondendo a perguntas aqui também. E na semana que vem eu vou fazer algumas também. Estou me propondo a disseminar mais nesse formato, que eu achei bem legal. Com a participação de vocês, é super interessante isso, essa troca, né? E também lembrando que dia 29 e 30, agora de julho, aqui em Florianópolis, né, que eu resido em Florianópolis, vai ter o curso presencial de radiestesia sensitiva, módulo 1, né? Esse curso é dado em 5 módulos. Eu falei bastante sobre isso aqui dentro da live, né? E quem tiver interesse de vir junto, que venha, que a gente vai aprender coisas muito interessantes e muito importantes e úteis para a nossa vida, né? A radiestesia realmente ela muda o nosso modelo, ela muda o nosso paradigma bastante, assim, né? Tá bom, gente? Tchau, então, fiquem todos bem e amanhã também estarei por aqui, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado.